Fala, gente linda. Continuando então com os seres vivos, vamos falar do outro grupo do reino protista, que são os protozoários, tá? Lembrando que o reino protista é um reino que ainda está não, né? Ele está em modificações, porém, para a títulos de provas de vestibulares de ensino médio, a classificação ainda é utilizada dessa forma, ok? Vamos lá. Então, protozoários e algas pertencem ao reino protista. As algas são uni- ou pluricelulares, eucariontes e autótrofas, diferente dos protozoários, que são todos unicelulares, heterótrofos, e eucariontes, tá? Eu gosto de falar dessa diferença porque eles estão no mesmo reino, porém eles têm grandes diferenças, principalmente na maneira de nutrição, tá? Primeira coisa que a gente tem que falar dos protozoários, é uma célula extremamente eficaz, vamos dizer assim, porque eles são seres unicelulares e eles fazem todos os processos que nós fazemos. Por exemplo, nós temos processo digestório, sim, nós temos processo de reprodução, sim, excretor, sim. Então, eles são uma célula extremamente complexa, é uma célula extremamente eficiente. E isso é um ponto para a gente entender. Ah, mas ela é unicelular. Ela é unicelular, mas ela é eucarionte. Ela tem todas as estruturas que uma célula eucarionte pode ter, tá? Classificação dos protozoários. A classificação dos protozoários mais utilizada e a mais cobrada em provas, tá? Aliás, ela é a cobrada em provas, é pela estrutura de locomoção. Igual a gente sempre aprendeu, a classificação dos protozoários é pela estrutura de locomoção. Então, eu tenho 4 grandes grupos, que é o zoomastigófora, que são os flagelados, tá? Você pode encontrar como flagelado, mas pode encontrar também como zoomastigófora. É um pH ali, tá? Não é prora, não. Ciliófora, ok? São os ciliados. Os risópodes, que são as amebas, que se locomovem por meio de pseudópodes. E o apicomplexa, que são os esporozoários, que não possuem estruturas de locomoção. Tá? Então, são esses 4 grupos, flagelados, ciliados, risópodes e esporozoários, que você vai encontrar, são esses nomes que você vai mais encontrar. A gente vai falar um pouquinho, brevemente, de cada um ali. E os exemplos, né? Porque dentro do grupo dos protozoários é interessante a gente saber o nome dos protozoários causadores de doença, tá? O nome científico, sim. Até agora, dos outros grupos, tanto vírus, bactérias, nós não é cobrado os nomes dos agentes etiológicos, né, dos causadores das doenças. Aqui no grupo dos protozoários já é cobrado, sim, já cobram de você se você sabe o nome do Trypanosoma cruzi, que ele é um protozoário flagelado causador da doença de Chagas, tá? Eles cobram isso. Agora vamos falar estruturas importantes do protozoário que aparecem bastante em questões de prova. A primeira é a estrutura chamada de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, ok? Ele está presente principalmente em protozoários de água doce, o que acontece no protozoário de água doce? Ele é um ser unicelular e o corpo dele acaba sendo mais concentrado do que o meio em que ele está. Se ele é mais concentrado do que o meio, entra lá na questão da osmose, ele acaba ganhando água por osmose constantemente. Por quê? Por causa da concentração interna da célula dele. Ok. E o vacúolo contrátil é uma estrutura que, ao longo da evolução, apareceu para controlar este, entre aspas, problema, vamos dizer assim. Ele vai controlar a quantidade de água dentro. Então, a função do vacúolo contrátil é o controle hídrico dos protozoários. E como ele faz isso? Conforme a água vai entrando por osmose, isso acontece constantemente, esse vacúolo contrátil, ele vai se enchendo, chega em determinado ponto, ele se contrai todinho, expulsando essa água, tá? Fazendo o quê? Mantendo a célula no tamanho ideal, mantendo o controle hídrico dessa célula, desse protozoário.
ok? Lógico que esse modelo aqui, essa célula modelo a gente usa um ciliado, que é o paramécio, tá? Que é o que mais vai aparecer para vocês, é uma célula ciliada, porque o paramécio é um protozoário de vida livre. Mas vamos lá, falando novamente. Então, o vacúolo contrátil, quando aparecer, pode entrar com questões de osmose, tá? Pode entrar, não, vai entrar com questões de osmose ou com a própria função que ele tem, que é o controle hídrico do protozoário de água doce, ok? Outras estruturas importantes nos protozoários são a presença do macronúcleo e micronúcleo. O macronúcleo é esse que a gente viu, é só botar minha canetinha aqui. O macronúcleo é esse que a gente viu, ele é responsável por todas as funções celulares, ok? E eu tenho o micronúcleo, que é relacionado à reprodução sexuada, tá? A gente vai falar sobre isso também. Então, são estruturas que são interessantes se vocês guardarem em relação aos protozoários. Agora, vamos falar um pouquinho dos grupos. Eu tenho aqui o zoomastigófora, que são os flagelados, representantes principais. Olha, o Trypanosoma cruzi, Leishmania, tanto brasiliensis quanto Chagas, tá? E a giardia, que causa giardíase. Lembrando que aqui eu tenho os nomes científicos, ok? São nomes importantes, sim. Quando a gente estiver falando das doenças, é lógico que vocês vão guardar principalmente os das doenças, tá? Lembrando que aqui no Leishmania eu botei SP, porque eu estou falando de todos os gêneros Leishmania, ok? Então pode ser tanto Leishmania brasiliensis quanto a Leishmania Chagas. Perdão. Então, aqui eu tenho os meus protozoários flagelados, tá? Que tem como estrutura de locomoção a presença de um ou mais flagelo, tá? Aqui a giardia para mostrar para vocês que eles podem ter mais de um, tá? O próximo grupo são os risópodes, que que se locomovem por meio de pseudópodes, se locomovem e conseguem alimentação por meio de pseudópodes. A principal representante é a ameba, tá? Aquele movimento, quando a gente brinca, o movimento ameboide, esse movimento ameboide, ele é caracterizado justamente pela projeção de pseudópodes, falsos pés, tá? Essas projeções, elas aumentam de tamanho ou para a locomoção ou simplesmente para a alimentação, tá? A principal representante, a ameba. Ciliófora, que são os ciliados. Tá aqui, ó, o paramécio, uma fotinha dele real, e aqui eu tenho outro desenho do paramécio, tá? São protozoários que se locomovem por meio de cílios, ok? Eu ainda botei aqui, ó, que os protozoários de água doce possuem o vacúolo contrátil ou pulsátil, que é a estrutura que controla, que mantém o controle hídrico, que controla a água dentro do corpo da célula, ok? Eu tenho aqui o Balantidium coli, que vai causar a balantidiose, que também é um ciliado, mas a gente vai falar das doenças na próxima aula, ok? E eu tenho aqui o apicomplexa, que são os esporozoários. O interessante desse grupo, primeiro, eles não têm estrutura de locomoção, nenhum tipo de estrutura de locomoção, então eles precisam eles são carregados, ok? Então, todas as espécies esporozoárias, tá? Da classificação do grupo, todas elas são parasitas, todas elas afetam, se alimentam às custas da vida de outro indivíduo, de outro ser vivo, ok? Principais doenças que a gente vai ver é malária, que é causada as espécies do gênero Plasmodium, são 4, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax e o falciparum, tá? São quatro espécies do mesmo gênero Plasmodium que causam a malária, tá? Uma das doenças mais cobradas em provas. E o Toxoplasma gondii, que causa a toxoplasmose, a gente vai falar de cada doença, que também é um esporozoário, ok? Então a gente vai falar dessas doenças numa próxima aula. Vamos falar agora da reprodução dos protozoários. A reprodução assexuada, bem próxima do que a gente já viu, que é a bipartição, ou cisparidade, ou divisão binária, são os nomes que você pode encontrar para a mesma coisa. Onde uma célula
vai se dividir em duas geneticamente idênticas. Opa, errei aqui, ó. Aqui é um processo grande, tá? Ó. Onde uma célula vai se dividir em duas geneticamente idênticas, ok? E nós temos a reprodução sexuada, que também já não é segredo pra gente, que a gente já falou da conjugação das bactérias, tá? A conjugação, ela é caracterizada principalmente por dois indivíduos que conseguem trocar material genético entre si. Eles não geram mais indivíduos, mas eles saem geneticamente modificados. Olha o que acontece aqui. Tenho aqui a união de dois paramécios, tá? Sempre a gente usa o paramécio como modelo do reino, do filo, né? Do grupo dos protozoários, tá? A gente usa a reprodução do paramécio como modelo. Nota aqui no paramécio, aqui tá mais separadinho, eu tenho aqui o macronúcleo e o micronúcleo. A mesma coisa do segundo paramécio, do A e do B, vou nomear assim. Os paramécios se unem, ok? Formando uma ponte citoplasmática bem semelhante à das bactérias. As bactérias são unicelulares também, lembra disso, tá? Esses micronúcleos, olha só o que acontece, eles sofrem uma meiose. Lembrando que uma meiose gera 4 células com a metade do material genético cada uma. Dessa meiose, o que acontece? Semelhante à gametogênese feminina, 3 são degenerados e um fica. Esse um que fica sofre uma mitose. Para que vai acontecer? Vai acontecer a troca desse micronúcleo, ok? Então, aqui no caso, o azulzinho passou para o lado do vermelho e um vermelhinho passou para o lado do azul. Saíram-se foi ótimo, né? Que coisa horrível. Saíram 2 indivíduos geneticamente modificados, ok? Só que o que acontece? Aqui eu tenho a fusão dos núcleos, lógico. Eu sofri uma meiose, metade do material genético. Quando eles se encontram, eu tenho uma fusão, que é uma fecundação, vamos dizer, uma união dos micronúcleos, tá? Só que aqui não vai gerar um zigoto, me perdoa pela comparação. Eu tenho a fusão desses micronúcleos formando, né, novamente o micronúcleo daquela célula específica. Esse micronúcleo sofre sofrem algumas mitoses, mas elas são degeneradas também, fazendo com que aconteça a reprodução aqui, ó. Isso aqui é uma reprodução assexuada também. O que acontece aqui é o seguinte: eu tenho 2 indivíduos que têm a sua carga genética e eles saem 2 indivíduos com uma carga genética diferente, ok? Mas aqui nesse meio eu tenho o compartilhamento, tá? De quê? Dos micronúcleos, tá? O macronúcleo controla as funções celulares, os micronúcleos controlam as funções sexuais, da reprodução sexuada, ok? Então, em relação ao grupo dos protozoários, a gente já falou as características dos grupos. A próxima videoaula é para falar sobre as doenças.